Bom dia, Evas! Hoje está sensacional esse episódio. Estamos aqui com a Aline Moura, ela é psicóloga e ela vai falar hoje com vocês sobre um assunto que pega todas as empreendedoras. Na hora de empreender, a gente tem muita dificuldade para nosso controle emocional mesmo. Então, hoje o foco é empreendedorismo, com essa ênfase para você não ter ansiedade, não sofrer aí os altos e baixos. Aline, se apresente para as Evas, conte um pouquinho sobre você. Tá. Muito prazer, né, estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto muito importante, né? E já começar, assim, falando um pouquinho sobre a minha vida, minha trajetória profissional, né, como psicóloga, que é aí um trabalho, né, assim, que a gente vem exercendo em relação à ansiedade, a todos os tipos, né, de sofrimento, principalmente relacionado, né, ao trabalho, ao empreender, que são vários desafios, né? Mas vou começar por mim, então, né? Bom, eu sou psicóloga, me formei em 2019, né? Desde então comecei a atuar ali na área clínica, né? Então com os atendimentos online, porque por conta da pandemia, né? Você formou Então, bem na pandemia. foi bem na pandemia, um desafio assim enorme, porque eu fiz estágio, né, durante ali, né, minha trajetória na faculdade, e aí terminou a faculdade, e aí eu falei, e agora, o que que eu vou fazer? Porque o estágio termina, né? Uhum. E aí eu peguei ali, né, a minha carteirinha profissional e tudo mais na mão e falei, e agora? O que que eu vou fazer com essa novidade, né? Enfim, com um mundo caótico que estava, todo mundo não sabendo o que que ia acontecer, né? Não sabia lidar com uma pandemia, a gente não sabia qual era a proporção que tomaria, né? Tudo isso, a gente achou que seria ali 3 meses só, 2 meses, né? Que fosse um período curto, né? Mas aí eu me lancei, assim, comecei ali a minha divulgação no Instagram, que estava bombando ali com os profissionais, né? E aí fui nessa onda também, ofereci o atendimento online, consegui ali os primeiros pacientes, né? E depois, assim, de um mês, mais ou menos, eu recebi uma proposta de trabalhar no hospital de campanha, né? Ainda Campanha do Covid. do Covid, exatamente. Então, E aí? trabalhei ali na linha de frente, né, junto com os profissionais, né? Então, a psicologia no ambiente hospitalar, ela tem esse viés, né, assim, de fazer o acompanhamento com o profissional, né, ali da saúde, com os familiares e com os próprios pacientes. Então, a psicologia, ela está em tudo ali no contexto hospitalar. Então, ali durante a campanha, você trabalhava, tipo, esse psicológico deles de estarem ali confinados, de não poder voltar para casa, de contrair o Covid em situação de trabalho. Sim, Nossa. por exemplo, todos os pacientes, eles não podiam ter contato com os familiares, né? Porque tinha um grande risco, né, de contágio e tudo mais. Então, a gente teve que fazer ali uma estratégia com que eles retomassem esse contato, porque esse hospital de campanha ele foi montado em uma escola. Então toda a estrutura, né, ela foi assim adaptada, né? Então todos aqueles pacientes eram elegíveis, né, ali de já terem saído tiveram a extubação, né? Tirou já, né, o tubo e tudo mais. Então eles estavam no desmame de O2, né? Então eles estavam ali fazendo o desmame de oxigênio e tudo mais. Então já eram os casos um pouco mais tranquilos ali. Mas mesmo assim eles não podiam ter, né, esse contato com o Nossa, você familiar. começou de um jeito já pá. Sim, exatamente. Eu recém-formada falei, o que que eu vou fazer? Né? Então foi ali a minha batalha de estudos, né? O que que eu posso oferecer para esse paciente que está passando por um momento super difícil, a família também. E foi aí que junto com a assistente social, né, que a gente fazia um trabalho em conjunto, nossa, uma profissional excelente, assim, que me ajudou super também. E aí a gente começou a ter a ideia de fazer videochamadas, né, com os pacientes, os familiares, então a gente agendava e tudo mais. Vou só tomar uma aguinha aqui, que eu já comecei falando bastante, né? Mas aí, né, a gente começou a colocar essa estratégia, a gente percebeu que teve muita evolução, né? Então, os pacientes começaram a melhorar e tudo mais, então foi algo assim que ajudou.
E aí, depois que passou essa parte da pandemia mais pesada, aí você foi trabalhar numa ONG, foi isso? Na verdade, eu tive um período, né, de contrato no hospital de campanha. E aí, depois que eu saí de lá, eu foquei mesmo nos atendimentos particulares, né? Aham. E, e aí, diante disso, tudo, eu queria uma área diferente, né? Além ali da clínica, né? E aí eu me arrisquei no RH, né? Na área, RH? Nossa! exatamente, na área de recursos humanos, né? Então eu queria um novo ar, uma coisa diferente que eu não tinha contato durante a faculdade. Uhum. E aí eu comecei um RH de um supermercado mesmo, pequeno, da cidade de Hortolândia, né? E aí foi o meu primeiro contato também, uma nova experiência, né? Ali eu me reinventando também, né? E foi uma experiência muito única, assim, de seleção, atração de pessoal, né? Treinamento, desenvolvimento. Então, uma outra área ali da psicologia, né? Então, eu fiquei nessa experiência por 1 ano e meio, né? Então, Bastante. tive ali várias, assim, é, vários desafios, né? Para minha pessoa mesmo. E você ajudava esse supermercado na contratação ou só na gestão de equipe mesmo? Então, eram as duas coisas, que a gente tinha, né, várias regiões. Então, no total, eles tinham 22 lojas. Bastante, pequeno nada. Sim. E aí eram várias profissionais do RH, então cada uma ficava responsável por uma região. E Aham. aí a gente fazia a seleção de pessoal, mais o treinamento, então a retenção de talentos também. Né? Então a gente fazia todo esse trabalho, pesquisa de clima, né? Essa questão também de pesquisa de satisfação do funcionário. O que você daria de dica aí para as Evas? Porque a gente não tem informação para contratar. Então, quando a nossa empresa está crescendo, às vezes a gente pega indicação de alguém. Ai, contrata, sei lá, minha sobrinha que está precisando. O que você daria de dica na hora de fazer uma entrevista para ver se a pessoa assim, tá de acordo com o perfil do cargo? Na verdade, tem várias questões que você pode avaliar. A primeira coisa é você identificar qual que é a atividade que essa pessoa vai fazer. Né? Então, é você elencar todas as atividades. Então, você já ter esse plano, né? Para que na hora que você for apresentar a vaga, você já ter ali, né, as funções e tudo mais. E tem a parte da entrevista, né? Que daí você vai conversar com a pessoa, vai identificar ali. Você traça um perfil, na verdade, junto com as atividades, né? Então, eu tenho essas atividades e eu quero esse perfil para exercer isso daqui. Então, a primeira coisa, antes de você abrir uma vaga, divulgar, é necessário aí que você faça essas duas coisas, porque vai ser muito mais fácil de você achar currículo, né? Com aquilo que está ali de acordo com o que você busca, né? E aí, na hora da entrevista, é mesmo fazer esse bate-papo, né? Algo mais tranquilo. Ou você pode contratar uma empresa de consultoria que faça só essa parte de seleção e tudo mais. Você não precisa você mesmo, né, fazer. Então, essa empresa de consultoria você pode contratar, né, para um processo seletivo específico. Que daí também é super legal, né? Que você não tem dor de cabeça nesse sentido, né? E já é uma empresa especializada no serviço. Mas normalmente cada vaga vai precisar de uma característica específica. Assim, pra gente perceber um sucesso na seleção, sim, Aham. né? Eu acho que esse processo é essencial, assim, Já para dar estabelecer certo. antes. Exatamente, porque eu acredito que dá um norte também, né? Por experiência própria, na hora que você bate o olho no currículo, você já vê, nossa, essa pessoa aqui tem as experiências que eu procuro, né? Parece que tem ali uma expertise que eu busco na minha empresa, né? E eu vejo que o feeling também, né? Ele é importante na entrevista ali, né? Tete a tete, que todo mundo fala, né? Que isso também é muito importante quando Aham. você vai contratar um funcionário, alguém para estar ali do seu lado todos os dias, E a né? motivação da equipe? Você como psicóloga, porque assim, às vezes a pessoa tem uns que já parece que já vem pronto, e aí esse funcionário acaba sendo também mais caro. Como que a gente consegue desenvolver o nosso funcionário dentro da empresa? A gente tem várias, né, opções, assim, no sentido de
você pode motivá-los, a gente tem a questão financeira, né, de bonificação, tem toda essa parte, né, questão de pacote de benefícios que também brilha aos olhos do funcionário, né, e também essa consideração, né, no sentido de você valorizar aquilo que o funcionário faz também na empresa, né? Então, por exemplo, ter premiações e tudo mais, isso é bem interessante para eles. Mas também existem, né, outras opções também, que seria oferecer palestras, né, motivacionais, então encontros que alinhem também as ideias dos funcionários, porque às vezes quando eles estão ali na atividade, eles têm mais ideias do que quem gerencia, né? Quem vive ali o momento tem ideias que podem contribuir e tudo mais. Porque ali no dia a dia, às vezes, surgem certas coisas que o próprio gestor não dá, às vezes, valor. Porque os funcionários. Nossa, eu tenho uma funcionária lá que eu sou dentista. Sim. E eu tenho uma funcionária minha lá que ela. Gente, ela veste a camisa. Ela fala, olha, vamos fazer isso que vai ficar melhor. E eu acho que também cabe ao gestor dar abertura também para o funcionário poder expor o que ele enxerga estando ali no meio do processo, né? E aí, nessa trajetória que você, olha, o supermercado super grande e tudo, você saiu do supermercado? Na verdade, passou por uma transformação, né? Foi uma empresa que vendeu para outra rede. Isso acontece muito no ramo alimentício, né? Em empresas desse porte. E então, acabou vendendo para outra rede. E aí eu tive que ser transferida para São Paulo. Então, eu sempre morei em Hortolândia. E aí fui transferida para São Paulo. Então, eu ia todos os dias. Então, esse trajeto aí levou aí bastante... Né, meu esgotamento emocional também. Então, tem toda uma questão particular, exatamente, pessoal aí nesse processo, né? E foi aonde eu decidi sair, assim. E hoje você só, empreende, só faz atendimento particular. Isso. E como que foi pra você? Porque, assim, você é psicóloga, mas quando trata as outras pessoas é uma coisa. E pra lidar com as próprias emoções, como que é esse processo? Sempre tive curiosidade, gente. Aí eu acho que todo mundo tem, né? Fala assim, o psicólogo fala assim, tão tranquilo. Parece que tá tudo uma paz. Deve gerenciar tudo bem. E não, gente, não é isso não. Né? Muita gente cai nesse mito mesmo. E até mesmo a gente, né? Nessa época eu me cobrei demais por ser psicóloga. Eu falei, não, eu não posso sofrer. Não posso passar por essa situação, não posso ficar ansiosa, não posso ter esgotamento. E aí é onde cai, né, essa questão de que o psicólogo ele também precisa de um profissional que o auxilie, né? Então a gente também faz terapia para lidar com os nossos problemas, né? Então é algo bem interessante da gente pensar, porque eu obtive ajuda para lidar, né? Então não foi uma decisão assim repentina, eu pensei muito tempo, porque eu também estava ali no planejamento do casamento, né? Então a gente ia fazer festa, né? Tinha toda essa questão também financeira. Então eu estava dependendo financeiramente do trabalho, né? Eu acho que quando cai nisso também é uma coisa que a gente fica muito preso, né? A gente fica ali pensando várias opções e nenhuma a gente chega à conclusão. O pessoal brinca e fala que todo mundo precisa fazer terapia. Você é dessa opinião? Sim, com certeza. Eu acho que eu sou muito suspeita para falar, né? Mas sim, com certeza. Eu indico para todo mundo, né? Desde questões ali, né, corriqueiras do dia a dia, porque é a partir disso que vai acumulando, né? Situações difíceis todos os dias, que podem gerar aí alguns transtornos, algumas situações que impedem a pessoa de seguir ali as suas atividades, né? De trabalhar muitas vezes, né? De fazer coisas que às vezes era tão simples e de repente muda. O que a gente precisa observar? Porque até a pessoa chegar a um tratamento especializado, contratar um psicólogo, quais são os sinais que o corpo mesmo dá que tem alguma coisa errada?
Olha, por exemplo, a gente fala muito, né, dessa questão do esgotamento profissional, né, que daí já gera a síndrome de burnout, que muita gente ouve falar, né, as grandes empresas temem esse nome, né, mas pode sim chegar nesse extremo, né, mas o que a gente precisa observar no nosso dia a dia? Né? Então, a questão da alimentação, muitas vezes você perde o apetite ou começa um comportamento compulsivo, né? Então, isso diz respeito também à ansiedade, né? Então, a pessoa fica super ansiosa por coisas do trabalho. Então, a gente sabe que nesse ramo de empreendedorismo, né? Se a gente não trabalha um dia, a gente perde. Né? Então, assim, muita gente fala, né? Eu não posso deixar de trabalhar, eu não posso ficar doente. Né? Então vem essa cobrança, né? Então muito sentimento de desvalorização, né? Autodesvalorização, na verdade, né? Então a gente você fala, nossa, eu não sou capaz, eu não vou conseguir gerenciar o meu negócio, né? Então não vou conseguir fazer um planejamento que dê certo. Então vários, né, questionamentos também que são ali muitos disfuncionais para o nosso dia a dia. Né? Então, isso pode levar a vários sintomas, né? Então, a gente tem a questão da insônia também. Então, muita gente perde o sono pensando, né, nas contas que vai ter, né, nos funcionários que você tem que pagar, ou gerenciar mesmo, né? Então, o tempo, às vezes tem gente que fala, eu queria 8, 10 dias na semana, né? Com cada Já pedi dia. várias vezes. 30 horas. Exatamente, cada dia com 30 horas e a gente acordado essas 30 horas para dar conta, né? Principalmente quando é uma empreendedora, né? Falando aí mais em relação às Evas, né? Que é mãe, empreendedora, casada ou que tem a sua casa própria, né? Então, assim, gerenciar uma empresa, mais gerenciar a parte emocional e a parte doméstica é muita coisa para gerenciar, né? Então, dá um desespero mesmo, né? Então, vários sintomas, eles podem aparecer aí diante do dia a dia. Às vezes a gente nem se dá conta, não dá tempo de pensar nos sintomas, Tá tão né, engolida pela Diana? rotina que acaba Exatamente. não percebendo. Aumento de pressão também tem, não tem? Sim, sim. Tem várias pessoas que têm arritmia, né? Tem a questão da queda de cabelo, enfraquecimento, né? Das unhas, do cabelo também, né? A pele. Então, assim, várias coisas que muitas vezes a gente não dá a devida atenção, né? Por exemplo, a prática de atividade física, ela pode ajudar muito, né? Nesse processo também de você se cuidar, nessa questão do autocuidado e tudo mais, ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono, que é muito difícil, né, da gente conseguir incluir no nosso dia a dia. Porque o sono que vai regular a parte do hormônio para você conseguir aguentar o dia seguinte também. Você daria alguma dica para dormir melhor? Olha, a gente tem várias técnicas que a gente chama, né, de higiene do sono. Tem algumas pessoas que agora estão usando alguns óleos essenciais, né, junto com os difusores, e super funciona, né? A Aline aqui, psicóloga, dando dica de óleo essencial, né? Mas eu vejo assim, né, não é só a terapia que pode ajudar a pessoa, né? Mas práticas assim, né? Aderidas a todos os dias, né? Você trazer, porque muitas vezes a gente vai dormir com o celular na mão, né? Então é uma prática que todos têm que cuidar disso, de telas em geral, não só do celular, Tem né? gente que dorme e temporiza a TV para desligar depois. Sim, ou com som, né? Coisas nesse sentido, né, Diana? E às vezes isso pode atrapalhar bastante. Então, essa questão da iluminação é muito importante na hora de dormir. Então, escolher um ambiente que seja fresco, que seja ali, né, mais escurinho, que vai ajudar você a relaxar. Tem algumas técnicas também de respiração que pode ajudar, né? Tem pessoas que fazem acupuntura, né, para lidar com essa questão da ansiedade, né, e tudo mais. E tem algumas questões, né, que são um pouco mais disfuncionais, mais orgânicas, por assim dizer, né, que é do corpo mesmo impedindo que a pessoa durma, né? Então, por isso que é importante observar como tem sido as noites, né? Então, tem algumas pessoas que têm alguns distúrbios do sono, terrores noturnos, né, ou outras situações
que daí é importante buscar ajuda profissional. Né? Então, a gente tem vários profissionais da área, né? Tem até especialistas, né, no sono e tudo mais, mas tem a rede, né, de apoio para esse sentido também. E aí, então, a pessoa tá lá no processo, viu que tá desencadeando a crise de ansiedade e qual é a hora, assim, dela falar? Porque, assim, em que momento eu preciso buscar ajuda? Em que momento eu não tô dando conta? Porque a gente tem essa dificuldade de achar, não, eu tô só sobrecarregada, ou não, eu realmente estou num ponto que aqui eu não consigo mais sozinha. Uhum. Eu vejo que às vezes é muito difícil, né, Diana, você identificar, olha, eu não tô dando conta, porque a gente tem a sensação de que a gente tem que dar conta de tudo, né? E eu sempre falo, gente, quando começa a frase eu tenho que, eu acho que já fica meio complicado, né? Mas, nesse sentido, é aquilo que eu falei, né? De você identificar quando tá atrapalhando suas atividades diárias. Então, por O exemplo, básico. exatamente. Então, eu não consigo trabalhar, sabe? Levantar para trabalhar. Eu não consigo me cuidar. Era uma coisa que eu fazia, por exemplo. Levantar de manhã, tomar um banho, me maquiar, sabe? Então, às vezes, essa rotina, ela vai mudando bastante, né? Então, a pessoa, né, não consegue identificar, né, assim, no primeiro dia. Então, você tem que ver ações, né? Então, comportamentos que você faz todos os dias. E a crise de ansiedade, a evolução dela é chegar no burnout? Não. Na verdade, não tem algo específico nesse Não é uma sentido. escadinha. Não é Não, uma ciência exata. não, mas pode sim, né? Então, tanto o burnout pode levar à ansiedade, quanto a ansiedade levar ao burnout, E né? qual que é a diferença dos dois? Tá. Vamos lá, vou tentar aqui definir um pouquinho, né? Mas assim, o burnout, ele tá relacionado apenas com o trabalho, né? Então, se é uma disfunção do trabalho, né? Então, eu não estou feliz com o meu trabalho, eu não me sinto realizada com a profissão que eu faço, tenho problemas no relacionamento interpessoal ali no trabalho. Então, isso tudo pode levar ali, né? O trabalho sob pressão, o excesso de trabalho também. Então, a gente sabe que os empreendedores levam, sim, o trabalho para casa, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode, sim, desencadear. Então, o burnout, ele tá só relacionado com o trabalho, né? A ansiedade não, né? A ansiedade é com tudo da nossa vida. Então, todos os acontecimentos podem levar ali à ansiedade. Basicamente, né? De uma forma para a gente conseguir entender mesmo. Sim. E aí, o que eu escuto muito é que nós, assim, tipo, a hora que tá empreendendo, a gente faz alguma coisa que a gente ama. Normalmente a gente escolhe alguma coisa que a gente é muito boa. Sim. E aí, nesse quesito, saindo da parte de ser funcionária, a gente acaba desenvolvendo burnout por fazer o que a gente gosta sem parar. Então, tô num domingo em família. As pessoas todas curtindo tudo e você tá pensando, nossa, eu preciso fazer um post pro Instagram. Ou, nossa, vou filmar isso aqui que vai... e não ter hora, às vezes, pra cada coisa. Não ter aquele... que quando a gente tá ali na parte do empreendedorismo, né, ali com aquela ânsia que dê certo no começo dos primeiros anos da empresa, a gente acaba realmente trabalhando às vezes às 24 horas e às vezes pensando enquanto tá dormindo. Sim, E aí, tem alguma técnica que faça a gente, tipo, não, ó, até aqui é trabalho, daqui pra cá eu preciso, assim, que você dá às vezes de orientação até numa consulta, alguma coisinha que ajude, você fale, ó, sei lá, essa hora você vai ficar sem celular, tem alguma técnica? Então, o que eu mais encontro na clínica é exatamente isso, eu não consigo parar, né? É o que eu mais escuto na clínica nesse sentido, né? A gente tem, hoje é a doença do século, é a ansiedade, né? E assim, eu vejo que o burnout, ele surge quando você não consegue gerenciar suas tarefas, principalmente, né? Então, você ter tempo para descanso, tempo para família, tempo para uma atividade física e tempo para o trabalho,
né? E aí o burnout ele surge quando a pessoa não dá conta, né? Não que não dá conta, mas assim, Seu corpo não tá dando conta, né? exatamente, ou não consegue encontrar saídas mesmo naquela situação. Eu falo, nossa, eu que tenho que dar, assim, eu que sou a líder da minha empresa, sem eu não funciona nada, né? Então, eu vejo que esse pensamento, né, ele leva muito ao adoecimento. Então, é importante, a primeira coisa, delegar tarefas, se você conseguir. O máximo que você conseguir, na verdade. Né? Então, eu vejo que é muito nesse viés, né, de você ter tempo para cada coisa e se forçar a isso. Porque o nosso comportamento ele é aprendido nesse sentido, né? Então, a gente tem que ter, né, ali um planejamento e segui-lo, né? Porque muitas vezes a gente anota na agenda, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e às vezes a gente nem abre a agenda, só vai fazendo, né? E pode dar a sensação no final do dia, falar, eu fiz tanta coisa, aí você abre a agenda no final do dia. Quantas vezes, né, a gente faz isso no nosso dia e fala, nossa, mas eu não fiz isso aqui, faltou. Aí dá a sensação de que tudo, né, ali foi perdido. Às vezes também não fez a única tarefa que precisava. Exato. Exatamente. Então, é mesmo se propor a tarefas que sejam possíveis de cumprir, né? Então, o primeiro exercício, né, é aí você conseguir, né, colocar ali no papel tudo que você tem. Ou tem muitas outras plataformas, né, que você consegue gerenciar suas tarefas. Então, pega, por exemplo, um domingo à noite, né, que você passou ali com a sua família, e aí você fala, não, agora eu vou conseguir organizar a minha semana, né, até o próximo domingo, por exemplo, né? Então, a gente tem muitas empreendedoras, né, muitos líderes aí de negócios, né, que tem essa questão, né, de você gerenciar as pessoas e você consegue delegar tarefas e tem outros que não, que realmente o negócio depende apenas dele, porque tem muitas pessoas que têm a empresa virtual e tudo mais. Então, você conseguir colocar ali, né, você se forçar mesmo a ter esse comportamento de colocar tarefas que sejam possíveis de cumprir, né? Então, a primeira coisa é essa sensação, né, de que você, nossa, hoje eu fiz tudo que eu queria fazer, né? Tudo que eu precisava fazer, né? Então, e comemorar essas conquistas também, né? Eu acho que é muito importante, mesmo que pequenas, né? Tem alguns vídeos motivacionais que falam, arrume sua cama todos os dias. Parece até bobeira, né? Uma coisa tão pequena e tudo mais, mas que faz toda a diferença. Já dá uma sensação de que pelo menos uma coisa você já cumpriu do seu dia, né? Então, nesses exercícios, né, de você se planejar, né, colocar as metas possíveis, mas também você inserir momentos de descanso, né? Então, mesmo que sejam paradas rápidas, né? Tem que estar na agenda. Exatamente, você coloca assim, eu preciso descansar. Eu acho que quando você lê ali, você fala, nossa, faz parte do meu planejamento também, né? Porque você precisa respirar, né? E muitas vezes o nosso cérebro, isso é algo orgânico também. Sem o oxigênio, ele não funciona, né? Então, a gente precisa descansar a nossa mente para que a gente retome, né? Então, tem muita gente que não faz horário de almoço, né? Então, pega ali o horário de almoço para fazer um post no Instagram e tudo mais. Então, assim... Já fiz muito isso. Não te julgo, não te julgo. É só essa questão mesmo da gente ir aos pouquinhos, né? Aprendendo quais são os impactos disso, né? Então, eu vejo que, às vezes, para outras pessoas tá tudo bem, né? Porque ela encontra um momento de descanso em outro momento, né? Outro horário do dia, exatamente. Então, assim, eu vejo que não tem uma receita certa, né? A gente precisa identificar o que é funcional pra gente, né? Então, para mim, pode muito bem funcionar o horário do almoço, eu conseguir fazer um post. Mas aí eu pego, por exemplo, 1 hora do dia. Meia hora é o meu horário de almoço, vou assistir alguma coisa, vou ler alguma coisa que eu gosto. E as outras meia hora, aí eu me dedico a essa postagem, por exemplo, né? Trazendo esse exemplo, né? Então, eu vejo que é muito, né, nessa característica do planejamento, essa sensação de você estar no controle.
Porque o burnout, ele pode muito aparecer nesse sentido, né? De que eu tô descontrolada, não consigo fazer nada, não dou conta, né? Nunca vou dar conta, não sou valorizada naquilo que eu me dedico, por exemplo, o mês todo, o dia todo, né? Então, essa sensação, A né? sensação, às vezes, da ausência de resultado também? Também, exatamente, leva à exaustão, porque você, né, vamos assim dizer o português claro, né? A gente Aham. se mata de trabalhar e não encontra ali um resultado satisfatório, né? O tanto que a gente se dedicou para aquela atividade, né, e tudo mais. Então, é nesse sentido também dos pequenos resultados, né? As pequenas conquistas serem consideradas também. Para que daí a gente vá na escadinha, né? Evoluindo cada dia um E o que pouquinho. você observa nos seus pacientes? Que você percebe que depois que eles vêm, faz a terapia, eles acabam até se tornando mais produtivos? Isso, a produtividade ela está muito relacionada também, né, com essa satisfação no trabalho, né? O resultado ele é muito da produtividade. Então, o tanto que você produz é o tanto que você vai ter de resultado. Só que isso é muito perigoso, né? A gente atrelar somente, né? Eu tenho que produzir o tempo todo, né? Até na hora do meu descanso eu tenho que produzir algo. Ler um livro que tal coach lá me passou que eu tenho que ler, ou, né? Então, não, gente, calma, você pode produzir, mas ter um tempo para isso, né? E isso vai dar a sensação, né, de que você tem ali um tempo específico para atividade, né? Então, o seu cérebro ele vai programar para aquela situação específica para produzir, né? Então, ela tá assim, eu falo que o ócio ele é principal aí para que a gente produza também, né? Então, tem muitos artistas aí que fazem obras maravilhosas e que às vezes passam uma semana no ócio, né? Que eles precisam ali daquele momento. O tempo que você não faz nada é a hora que seu corpo também tá ali se regenerando para poder ser produtivo depois. Mas eu Exato. acho que a empreendedora a gente tem um pouco de culpa. Exato. O Ai, tempo nossa, eu não todo. tô fazendo nada. A sensação que você tem é, Uhum. né, eu preciso produzir. E a cobrança também, porque Sim. a hora que você. Eu nunca trabalhei CLT, mas o que eu Uhum. vejo muito das meninas é que elas têm aquela obrigatoriedade de resultado porque largaram uma coisa segura, uma coisa fixa. Sim. Então, eu acho que a culpa nessa parte é Sim. muito complicado, Sim. porque a gente se culpa mesmo, se culpa porque a empresa não tá dando certo, ou porque você não deu conta de fazer tudo. E pra tirar essa culpa, colocando nessa forma que você colocou, eu achei maravilhoso o planejamento. Porque aí você Uhum. coloca uma horinha pra cada coisa. Parece tão simples, né, gente? Mas É um sem, exercício. ser engolida pela rotina faz, às vezes, virar um turbilhão de coisas e de sentimentos que você nem sabe o que tá ali acontecendo no meio do caminho. Você nem sabe por que tá dando errado. Exatamente. Ou porque tá dando certo. Eu acho que os dois caminhos, Aham. né? Então você tá produzindo tanto e fazendo que você acha que você tem que ser daquele jeito sempre, né? Essa questão da culpa, ela tá muito relacionada, né, aí com a questão da insegurança também, né? Que você falou da do registro CLT e tudo mais, de trazer essa novidade para a pessoa, essa nova experiência, no sentido de que o que eu faço com o meu tempo? Porque eu tinha o horário de bater o ponto, eu tinha o horário de almoço e eu tinha que produzir naquele intervalo, né? Naquele tempinho ali. Aí depois que você, né, chegava ali no final do expediente, você ia para casa descansar e era isso. No outro dia você sabia o que estava te esperando. Quando Aham. a gente é empreendedor, não tem isso, é o tempo todo, né? Então, se você perde uma hora, né? Na verdade, se você, entre aspas, Aham. exatamente, se você deixa de fazer alguma atividade durante uma hora, é como se você estivesse perdendo muito tempo. E hoje a gente tem as mídias sociais, que é muito conteúdo, né? Então, por exemplo, tenho amigas psicólogas que têm os atendimentos clínicos, têm que dar conta de manter, né, ali uma rede social ativa, gravando vídeos e assim, será que a gente precisa disso mesmo, né? Porque tá todo mundo indo nesse caminho, né?
Então, às vezes, eu me programo, por exemplo, na semana para fazer duas interações ali, 2 vezes na semana. É o que eu consigo, né? Que agora eu tô voltando, assim, né, a ser só o atendimento clínico, né, particular e tudo mais. Então, eu tô voltando a essa rotina. Eu falei, não, eu preciso me programar para isso, porque senão eu vou ficar pensando, eu vou estar tomando banho, eu tenho que estar produzindo alguma coisa, né? É Não, bem isso. não precisa, né? E traz muito essa questão de insegurança, de você falar, nossa, eu não sou uma boa profissional porque eu não estou dando conta de manter uma rede social ativa, né? Ou tá muito ligado com aquilo que eu tinha falado da autodesvalorização, né? Então, é como se eu fizesse pouco, é como se eu não fizesse nada, né? Então, essa sensação de culpa, de você se colocar para baixo, né? Isso, ela trava a sua produtividade. Seu avanço, seu sucesso, Os resultados que a todo mundo busca. produtividade. Exatamente, exatamente. Então, o que a gente precisa pensar, né, e incluir no nosso planejamento, na nossa agenda, é que tá tudo bem você começar aos poucos, né? Porque muitas vezes a gente quer adicionar ali 500 coisas na nossa agenda todos os dias, né? E achando que isso vai dar super certo. Então, por isso que tá todo mundo exausto, né? Chega num tempo, assim, de exaustão profunda, que você não consegue nem raciocinar, né? Então, o sucesso, ele tá muito atrelado a isso, né? Da questão de você sempre produzir e tudo mais. E também tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet, né? Assim, as fontes daquilo que está dizendo, não, você tem que, para você ter o sucesso, eu fiquei milionário assim, e tudo, é aquela coisa encantadora. Ou enquanto uns dormem, a gente tá produzindo. Exatamente. Gente, não, enquanto os outros dormem, vai dormir também, que tá tudo bem. Tem que ter ali as 8 horas de sono para regular a parte hormonal, para deixar tudo. E para você produzir no dia seguinte. Porque não adianta. O nosso corpo é uma máquina. E a alimentação, o exercício, o sono, faz tudo. É a nossa manutenção, praticamente. Sim, Não e é? fazer o que a gente gosta também, não só. A nossa vida, ela não é pautada só pela parte profissional. A gente pode ter sucesso em várias áreas, né? Então, você fazer uma conquista, por exemplo, eu quero me propor a fazer uma corrida de 5 quilômetros. É uma conquista pessoal, né? E ela não está atrelada só com o seu trabalho, a não ser que você, né, seja educador físico, aí às vezes faz parte do trabalho também. Mas assim, de você colocar metas também que fogem do ambiente, né, do âmbito profissional também, né? Que isso pode trazer, por exemplo, para as empreendedoras, né? Pode trazer para os seus funcionários essa sensação de que está tudo bem a gente conversar também sobre outras coisas, né? A gente valorizar que a gente é um ser humano, né? Que a gente tem as nossas questões emocionais, que a gente tem os nossos desejos, a gente tem as nossas vontades, nossos objetivos de vida, que não são só atrelados ao profissional, né? Então, eu vejo que a gente quer 100% em uma coisa e às vezes a gente deixa 5% para as outras, né? Ou 90%, né? Ali no profissional e as outras coisas ficam com o mínimo. Sendo que a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio, né? Um equilíbrio emocional, né? E tudo isso é um exercício. Ninguém começa do nada, por exemplo, hoje eu vou praticar yoga e já tá lá, né, praticando todas as manobras e tudo mais. Não, é um processo, né? Então, tudo na nossa vida é um processo, até o nosso negócio é um processo, né? Todo mundo começa ali, né, fazendo o planejamento de um negócio pequeno e depois você consegue uma clínica maior, né? Enfim, um ambiente maior. E aí você vai, né, fazendo a sua escadinha, um passo de cada vez. Vou fazer uma pergunta pessoal aqui, que aqui nesse podcast nada é combinado. O que a Aline, psicóloga, ajuda na Aline, pessoa mesmo? Porque você teve todo um estudo, um desenvolvimento. Como que você fala, não, olha, isso daqui me ajuda demais. Sim, eu vejo que atender os pacientes, né, as demandas que é trazida ali na conversa que a gente tem, me ajuda muito a refletir sobre a minha vida, né? Então, eu vejo que é um processo de reflexão,
né? Que muitas vezes, assim, eu fico ansiosa, eu fico nervosa também. É natural do ser humano ter essas coisas, né? E foi aquilo que eu tinha falado anteriormente. Como, assim, uma psicóloga fica ansiosa, né? Como que pode, né? Às vezes adoecer. Tem psicólogas que adoecem, né? A gente recebe muita demanda ali na clínica, por exemplo, né? E para lidar com tudo isso. E, por exemplo, eu me casei recentemente, né? E toda a minha vida mudou em relação a isso. Então, minha rotina teve que se adequar à minha nova família, né? E para mim, no começo, foi um desafio muito grande, né? Então, eu tive que colocar ali em xeque muitas coisas que eu tinha como eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta de uma casa, eu tenho que dar conta disso. E não, eu tinha um novo parceiro, uma pessoa que podia me ajudar. Então, eu, assim, trazendo um exemplo mais recente, Sente. né? E pessoal mesmo, E que é legal. pessoal, É. exatamente. Eu acho que a gente tem que tirar mesmo, tem que tirar esse misticismo que o psicólogo, ele, né, sabe de todas as coisas, consegue lidar com todos os problemas. Sim, a gente tem estratégias, né, que a gente consegue, sim, aplicar na nossa vida, que fica um pouco mais fácil, né? Mas não quer dizer que a gente sabe tudo, né? Não quer dizer que a gente consegue organizar todas as coisas. Eu tenho as minhas cobranças também, né? Tenho ali as questões que eu tenho que lidar e aprender também com elas, Aham. né? E eu vejo que isso eu posso ajudar as outras pessoas, né? Então, em momentos específicos, por exemplo, da minha vida profissional, eu saí muito da faculdade achando que eu tinha que ser uma psicóloga muito fechada com os meus pacientes, sabe? Não podia abraçar, não podia falar nada da minha vida pessoal, não podia saber nada. E não, gente, é uma outra pessoa que está ali, né? Eu tenho que me sentir próxima do meu paciente também, porque ele me traz muito ensinamento, né? Não é só a Mas daí é dica teoria. boa para as psicólogas do grupo. Exatamente, Ah, exatamente, né? Assim, de trazer essa humanidade. A gente uhum. precisa disso, né? E dizer, olha, tá tudo bem, porque eu sou humana, não sou uma máquina, né? Tá tudo bem eu ter que lidar com as minhas questões pessoais também, né? Os meus desafios e tudo mais. Então, acho que é isso, né? Esse exemplo aí que eu trouxe da minha vida pessoal. Eu vi que você fez um vídeo no Instagram que você Aham, tá. Mas ser psicóloga aí, você vai ficar escutando? aham, Achei muito legal. sim. Mas é bem isso, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela vai achar no psicólogo todas as respostas. E não é isso. A função da psicóloga é realmente te guiar para você encontrar a sua própria resposta. Porque às vezes a Sim. gente quer uma resposta pronta. Uma Uma receitinha, né? receita. Não, mas eu tenho essa questão aqui, o que que eu faço? Gente, o que você me diz? Como que eu resolvo esse meu problema, né? E eu vejo que, nesse sentido, como profissional, às vezes a gente quer dar resposta para o paciente, né? Às vezes a gente também se frustra nesse sentido, né? Aham. Às vezes a gente tem todo o nosso estudo depois que acaba a terapia, né? Enfim, o atendimento em si. Uhum. Então, essa questão, né, de, é só ouvir, não, a gente tem uma escuta especializada, né? Uhum. Então, não é uma conversa onde um amigo vai ouvir e vai falar, então, no seu caso, eu faria isso, isso e isso, né? Que a gente encontra muito, né, essa Aham. situação. Mas, na verdade, não. A gente tem os elementos específicos nessa escuta especializada, né? Então, assim, a gente tem os pontos certos de perguntar. Então, não é qualquer pergunta durante o atendimento. Então, a gente tem, sim, uma finalidade de compreender, né, o processamento psíquico daquela pessoa, né? Então, não é só uma conversa, né? E não é só um ouvir, uma pessoa que está ali parada para ouvir, né? A gente também interage com o E paciente. direciona também. Exatamente, né? Então, assim, eu sempre falo, né, para os meus pacientes, olha, eu tô aqui com você nessa caminhada, né, para a gente refletir junto, né, para a gente pensar em estratégias e ferramentas para lidar com a situação de sofrimento, né? Então, é um processo para nós profissionais também, né? Porque ali as pessoas que se dedicam a essa área, né, nós somos o instrumento do nosso trabalho, né? Uhum. Assim,
não que as outras profissões não tenham isso, né? Mas nós somos muito usados nesse sentido. Sim, você tem que estar bem para poder ajudar também. Exatamente, exatamente. Então, é algo que eu tenho que estar disposta. É algo que a gente aprende também, né? Isso nas experiências, né, que a gente tem, não só na teoria, não só na faculdade, mas a gente aprende também a gerenciar isso, né? Essa questão de eu tenho que estar bem para o meu paciente, né? Então, muitas vezes eu vou atender, eu tenho as minhas questões, né? Meus Brigou com o problemas. marido, ou sei lá, tá com alguma coisa em casa, família. Exato, E aí, exato. como que separa? Né? Então, Porque é uma pessoa só. exatamente. Mas a gente tem algumas estratégias para fazer Aham. isso, né? A gente consegue, sim. Então, às vezes tem algumas situações que você está vivenciando e aí o paciente também. Aí a gente para pensar junto. Então, é Aham. como se fosse uma terapia para a gente também. Que Então, legal. respondendo a sua pergunta, né, nesse sentido, como que Aham. você leva para o seu pessoal, né? Aham. Então, esse momento de reflexão do paciente também às vezes pode ser uma reflexão para nós profissionais. E estar aberto para isso também, não se colocar nesse lugar de que eu Você- sei de tudo, né? Então, o paciente me procurou, então eu tenho que dar todas as respostas. Não, é uma construção, né? O processo terapêutico é uma construção. E o momento da alta? Ai, todo mundo quer saber. Ai, eu ganhei alta da minha psicóloga, né? Tem gente, não sei se você já ouviu, mas tem muita gente que fala isso. Eu falei, gente, cuidado com essa fala, tá? Cuidado, porque às vezes a gente pode passar por um período, né? E buscar novamente. Mas assim, o processo, eu sempre chamo de processo da alta, né? Aham. Que é algo que a gente vai caminhando, né? Então, aquilo que eu falei, de procurar uma ferramenta, né? Enfim, para ajudar no sofrimento e tudo mais. E aí, quando a gente vê que o paciente ele está conseguindo passar pelas situações ali da vida, né? E não está afetando tanto a ponto de você não conseguir gerenciar as outras coisas. Aí é o momento da alta, quando você vê que ele consegue caminhar sozinho, assim, no sentido das reflexões, né, de encontrar ferramentas ali que sejam funcionais para o dia a dia. Então esse é o momento da alta, né? Pelo menos para mim, esse é o processo. E a gente sempre vai, né, levando Aham. o Isso não quer paciente. dizer que lá no futuro ele não precise de novo em uma outra Exato, situação. Ai, exato. nossa, é muito legal. Eu nunca fiz terapia, gente. Eu sou do amigo terapia. Olha só, mas olha, acho que hoje, Diana, você vai pensar de novo, hein? Então, eu sou muito agitada, muito agitada. E eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Então, sou dentista em tempo integral, das 9 às 6, às vezes até às 8. Cuido do Eva, que é uma coisa nova. Faz um ano que tá aí na minha vida. E acabou de fazer aniversário. Tô abrindo uma loja de óculos. Olha É, só. então, mas teve uma fase da minha vida, porque como dentista, eu já trabalhava muito. E a hora que o Eva entrou, eu falei, gente, não tô dando conta. Mas eu tive esse momento, assim, de falar, não tô dando conta. Que aí até as minhas amigas terapias falaram, não, eu acho que você precisa procurar ajuda profissional para poder ir direcionando. E aí, sozinha, a solução que eu achei foi reduzir a carga horária da parte de dentista, começar a sair mais no horário, priorizar a academia, então conseguir ali meio que fazer o rio fluir de novo. Mas é muito importante a gente também se conhecer, porque eu tava nesse fluxo. Não, eu tenho que dar conta, eu vou dar conta, eu sempre dei conta. Mas a nossa vida, ela muda também. Então agora eu tô abrindo bem minha vida pra vocês, hein, gente? Tudo bem, tudo Tô bem. aproveitando ali, né? Vou fazer uma sessão aqui Ai, que de legal. terapia. Mas eu fui tirando coisas porque a nossa idade muda também. Então, eu acho que a gente tem que entender, porque às vezes o que você fazia ali na sua fase de adolescência, na fase de faculdade, não é a mesma coisa que você faz quando você é casado ou quando você tem um filho. O ritmo O, muda, o, o corpo muda, o a metabolismo, resposta, exatamente. a respiração, tudo muda, gente. Então, entendam aí o seu processo, acompanhe e se perceba também. E não tenha. Porque eu acho que ainda tem um pouco de tabu. Tem. Ai, nossa, eu vou procurar ajuda profissional.
eu preciso de ajuda profissional. É atrelado com fraqueza, né, Diana? Assim, as pessoas falam, não, eu não posso buscar ajuda, né? O que as pessoas ao meu redor vão achar de eu passar no psiquiatra? Psiquiatra é coisa de doido, né? A gente teve muito isso, só que eu vejo que com o processo da pandemia, isso ajudou bastante a nossa profissão, né? De ser mais evidenciada, por quê? A gente teve um boom de procura, né, para psicologia, para saúde mental em geral, né? E as pessoas começaram a aceitar melhor esse cuidado com elas mesmas, né? Então a gente começou a falar mais de autocuidado, né? A gente começou a falar mais nesse sentido de que a gente pode sim, né, buscar ajuda. Você não é fraco por fazer isso. Muito pelo contrário, né? Para você assumir e bancar nesse sentido, né? Bancar no sentido mesmo não financeiro, né? Mas de se bancar naquela posição que você escolheu estar. Isso, nessa decisão, exatamente. Então, assim, eu vejo que a psicologia, ela contribui bastante. Muitas vezes a gente tem parcerias com os psiquiatras, né? Que nesse sentido, assim, a gente pode fazer um plano terapêutico junto, né? Para ajudar a pessoa ali naquele momento que ela está vivendo. Então, eu vejo que hoje a gente está conquistando esse espaço aí na nossa sociedade, né? Porque a psicologia, ela vai até onde a pessoa não precisa de remédio, é isso? Ou não? É que tem uma... todo mundo tem essa dúvida, né? Tipo assim, tô tirando a dúvida de vocês, gente. Psicóloga passa remédio, né, e tal. Eu tenho até alguns pacientes que falam, olha, eu tô aqui, mas eu não vou tomar remédio. Não, tudo bem, a gente vai tentar aqui diversas formas. E aí chega um momento que sim, né, que eu vejo ali que não só a terapia não está, né, sendo efetiva, né, para a situação, aí sim eu falo para a pessoa acionar um psiquiatra, né, que daí a gente pode fazer as duas coisas, mas psicólogo não pode receitar, porque o psiquiatra, ele é formado em medicina, né, e o psicólogo não, ele é formado só em psicologia, né, a gente faz ali o tempo de formação, tudo. Posso fazer mais uma pergunta? Tô tirando todas as minhas dúvidas aqui, gente. Qual a diferença entre psicologia e psicanálise? Tá. A psicanálise, ela é uma vertente da psicologia, né? Então, assim... Tipo, é como se fosse uma especialização, então. Isso. É como se fosse um modo de ver dentro da psicologia. Porque a psicologia é o estudo, né, do ser humano, né? E aí você tem várias possibilidades de você ver o processo e o desenvolvimento humano. A psicanálise, ela tem foi idealizada ali por Freud, né? Assim, ele foi mais conhecido. Acho que muita gente fala, Freud já dizia, muita gente já deve ter ouvido do Freud, né? E é uma abordagem, na verdade, né? Ela está dentro da psicologia, só que o Freud era um psiquiatra, olha que coisa interessante, né? Então ele tinha esse olhar muito, né, do ser humano na parte orgânica. Mas aí ele depois foi ali fazendo os estudos e tudo mais. E é uma vertente. Assim como a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, né, que é a TCC, a humanista, então são 3 abordagens principais, né, dentro da psicologia. Aí cada profissional vai para sua, tipo, pro que acha mais interessante dentro da sua abordagem, da sua filosofia. Isso. É que na verdade, assim, eu vejo que é um caminho que pode levar a mesma situação ali, sabe? A mesma compreensão, né? Do tratamento e tudo mais. É só um modo de ver mesmo. E aí, tipo, a pessoa que tá, né, assim, buscando ajuda, normalmente ela tem que saber a área de atuação ou ela tem que se conectar com o psicólogo? Você fala a pessoa que procura um profissional, né? Tipo assim, então eu quero ajuda. Aí eu tenho que saber alguma coisa assim, tipo, eu vou me conectar mais com quem tem a vertente da psicanálise. Ou não. Vai e faz o teste mesmo se você se conecta com o psicólogo, não muito com a vertente que ele segue. Entendi. É algo muito assim, tem vários elementos que a gente pode avaliar nisso, né? Então, por exemplo, eu vou escolher um psicólogo, eu não sei qual abordagem que é a dele, faço a primeira sessão. Aí eu pergunto a abordagem, é TCC. Eu não gostei muito, né, do caminho que ele levou. Né? Então, aí eu vou procurar outro profissional, não tem problema. Eu vejo que, assim,
como eu falo de vários elementos, tem a abordagem, mas também tem a identificação com o profissional, com a pessoa mesmo, né? Às vezes a gente está aqui conversando e não bateu o santo, como muitas pessoas falam, né? Mas assim, tem que rolar muito essa identificação com a pessoa. Eu sempre oriento para não seguir a abordagem, né? Assim, eu prefiro que seja um psicólogo da TCC ou um psicanalista, né? Então, assim, eu vejo que você pode, né, taxar muito, sabe? Você pode se fechar muito nesse sentido. E às vezes com um psicanalista você vai desenrolar, mas não só por conta da abordagem, vertente. abordagem, exatamente, mas por conta da pessoa. Porque assim, você me perguntou da diferença e eu lembrei de uma questão. A psicanálise, nem só. Os psicanalistas não são só psicólogos. Então, você pode, por exemplo, dentista, você pode fazer uma especialização e se tornar psicanalista, por exemplo. Né? Pode fazer os atendimentos clínicos e tudo mais. É até um processo que a psicologia está aí, né, tentando trazer a psicanálise exclusivo para psicólogos. O que eu acho muito interessante. Porque vocês têm uma base também, né? Exatamente, não é aquilo que eu falei, né? A psicologia, a psicologia vê o desenvolvimento humano por completo. E aí vai o caminho, né, de cada abordagem para você chegar nessa questão do desenvolvimento. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Tipo, às vezes é uma pessoa que não tem uma base legal. E aí acaba, ao invés de ajudar, vai te atrapalhar. Exatamente. Então, por isso que é sempre importante. Quando for procurar um especialista, né, alguém ali para o tratamento, mas é sempre importante pesquisar, né, a história daquele profissional, né, e tudo mais, para ter um serviço ali, né, que seja efetivo, que seja bom, né, que seja de qualidade. O que você deixaria aí de dica? A gente está chegando ao final do nosso podcast. O que você deixaria de dica para quem está num processo, que está percebendo que está num processo de entrar num looping aí de crise de ansiedade? Eu vejo que é buscar ajuda profissional, né? Então, a primeira coisa, na verdade, é você identificar o que você vem sentindo, né? Então, ver a intensidade, se é uma coisa que impede você de fazer suas atividades do dia a dia, né? Então, a primeira coisa é você observar os sinais, né? Então, ver essa questão do esgotamento, ele é sutil. Quando chega o momento, ele explode, né? Então, a gente vai ali, né, somatizando várias coisas, né? Nossa, tinha tanta coisa que eu queria falar. Pode falar! Ai, eu fiquei nervosa no começo, mas agora eu tô super tranquila. Mas assim, eu vejo que é realmente, né, observar os sinais que vem dando do estresse, né, dessa questão, né, de você perder o sono, de você ter dificuldades para manter o seu planejamento, né? Então, várias questões ali, vários sinais você pode, né, observar. Então, a primeira coisa é você identificar. Depois disso, é aí procurar um profissional, né, que possa auxiliar, né? Um profissional da saúde e tudo mais. Pode falar, o que você queria contar aí pra gente, que agora o pessoal vai ficar curioso. Não, é que eu tinha separado, né, algumas questões ali, mas assim, que às vezes a gente tem uma psicossomatização, né? Então, também observar os sinais do corpo, né? Então, essa questão da insônia, né? A gente tinha falado da questão cardíaca, da pressão e tudo mais. Então, vários distúrbios alimentares estão relacionados com isso também. Ansiedade. Exatamente. Então, é importante a gente observar isso, porque, né, pode levar a um agravo muito grande. Então, por isso que a gente tem que cuidar nos mínimos sinais, né? Então, por isso que eu sou muito suspeita para falar que todo mundo precisa de terapia. Mas é bom para o autoconhecimento, né? Nem só quando chega no estopim, né? Nem só quando já está ali numa situação que a pessoa não aguenta mais. Procura antes, né? Exato. Como um sinal de prevenção mesmo. Se nunca fez uma terapia, vai, conhece, vê como que é, dá os primeiros passos. E se não identificar que aquele não é o momento, né? O profissional também
vai, né, fazer a análise, enfim, vai identificar o momento também da pessoa, né? E eu acho que é importante a gente se lançar nesse sentido e se permitir também viver a vida como um todo, né? Tirar o tabu, gente. Exato, exato. E Tira também o tabu. desacelerar, sabe? Aham. Outra dica aí é desacelerar. Aproveitar a vida, porque passa muito rápido, a gente sabe disso, né? E para você conseguir o sucesso profissional, você precisa também, né, fazer o seu autocuidado, né? Você manter ali um equilíbrio emocional para você conseguir ali se dedicar às outras coisas da sua vida, né? Então, se você não consegue ali administrar essa questão pessoal, né? Eu tenho até uma pessoa que eu sigo que ela fala assim: se eu não consigo ter o domínio do meu próprio corpo, quem dirá das outras coisas, né? Então eu vejo que é dessa questão mesmo de você, né, olhar para você e falar: eu preciso de cuidado também, né? Eu preciso me manter equilibrada para ali me dedicar às outras coisas. Porque a empreendedora quer abraçar tudo, quer abraçar a família, quer, né, quer ser eficiente e Exato. ela mesmo normalmente fica sempre para depois até o sono, né, gente? Exatamente, né? Então, nessa questão aí das 30 horas e tudo mais, né? Então, a gente quer ser 500 para dar conta de tudo, né? E aí é onde chega a conta. É, né? o corpo grita. Exato. Vamos para um bate-papo, um jogo rápido. Eu vou perguntando e você responde. Tá O bom. que você não tolera de jeito nenhum? O que eu não tolero... Pode ser pessoal, profissional. Eu acho que é injustiça. Sempre assim, na minha vida, é algo que eu sempre tive muita dificuldade de lidar com isso, sabe? De você ver uma pessoa que não está sendo julgada no sentido, né, ali, real, sabe? Eu sempre, assim, é um valor que eu tenho comigo, desse senso de justiça, sabe? Gostei. O que faz seu olho brilhar? Meu olho brilhar? Nossa, tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa, mas eu acho que... Nossa, esse bate-papo aqui é intenso, né? Olha, estamos colocando a psicóloga em saia justa. Exatamente, olha só, Diana. Mas o meu olho brilhar, eu acho que é a realização, sabe? Me sentir realizada, até nas pequenas coisas mesmo. Gostoso. O que é sucesso para você? Sucesso, assim, profissional, pessoal, né? O profissional, eu acho que quando eu vejo que um paciente, né, ali alcançou uma vitória, que também é uma vitória minha, né? Eu analiso como algo que eu fico feliz junto com ele. Pessoal, eu acredito que eu me dedicar às coisas ali, que minha família, me dedicar a mim também, né? Os meus cuidados também. Eu acho que me sentir bem sucedida comigo mesmo, sabe? Uma pessoa que alcançou seus objetivos, as suas metas, mas com uma leveza também, um equilíbrio. Olha, eu amei essa definição. Como você se imagina daqui 5 anos? Daqui 5 anos? Então, tenho o planejamento de ter filhos, né? Então, eu quero ser mãe nesse tempo. Eu vejo que as outras realizações financeiras também. Quero ter a minha clínica, minha própria clínica. Então, me vejo aí daqui 5 anos realizando aí esses sonhos, né? Materiais. Daqui 5 anos ela volta, gente, pra contar pra gente. Ai, super quero voltar antes dos 5 também. Com certeza, que eu amei o bate-papo. O que você deixa aí de inspiração, de dica pras Evas? Uma frase final aí pra elas nesse processo de empreender. Eu vejo que para elas, né, essa questão do empreendimento é a vida, né? Mas vai muito além disso. Se cuide, né? Pense que o seu negócio ele vai ser bem sucedido se você também, né, for bem sucedida com você mesma. Então, se cuide, né, para cuidar aí do seu negócio. Foi uma honra entrevistar você, Aline. Amei. Diana. Muito conteúdo de valor, muita dica boa. Amei também saber como funciona, né, essa parte da psicologia, que às vezes é muito tabu pra gente que vê assim de fora, que não estudou. Então, achei um bate-papo assim delícia. Assistam
Anotem, tem muita dica boa aí. Se cuidem. O seu negócio não é você. Exatamente. Coloque você aí em primeiro lugar. O maridão dela tá aqui, gente, olhando com muito orgulho. Ai, meu apoiador sempre. Ele é demais, né? E você falou que você ficou nervosa, nem deu pra perceber, foi tranquilo. Obrigada, Diana. E, gente, até o próximo Pod Eva. Um beijo no coração. Ah, obrigada, viu, Diana? Foi muito legal, gostei mesmo. Obrigada mesmo. Gostou? Amei. Nossa.